Olá, eu sou o Lucinda, este é o canal Buscando Luz. Quando eu comecei a entender algo sobre Israel, o significado de Israel, o papel profético e que Israel era na realidade a oliveira de Deus, onde aqueles que se convertiam, mesmo os gentios, eram enxertados. Depois de entender essas coisas, começou a haver um desejo em mim de celebrar as festas bíblicas. Eu ouvia falar de pessoas que celebravam e eu desejava celebrar, mas confesso que eu não entendia o significado delas, apesar de ter chegado a celebrar. Na altura, na igreja onde eu estava, o pastor permitiu que celebrássemos o Pentecostes e tabernáculos, e eu fiz uns PowerPoints, uns slides, com aquilo que eu sabia de bíblico, mas na realidade no meu coração não se tinha feito luz. Eu não entendia o significado profético como agora começo a entender e de há uns anos para cá começo a entender. E cada vez parece que fica mais claro e tudo faz mais sentido e cada vez vejo que tem maior relevância, maior importância. E eu sei que há muita gente que celebra as festas bíblicas atualmente, há outros que são completamente avessos a isso. Alguns estudam apenas os significados proféticos e não as celebram, mas pelo menos o significado profético é muito importante nós cada dia abrirmos mais o nosso coração e a nossa mente para entendermos, porque à medida que vai avançando o Kairos de Deus, precisamos de entender em que momento é que nós estamos, como está o relógio de Deus. Em Gênesis 1,14 diz: disse também Elohim, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E quando diz estações é Moedim, sejam para Moedim. Este Moedim é os tempos assinalados de Deus. Como eu já falei anteriormente no vídeo, na Septuaginta vem o termo Kairos, que é o tempo de Deus. Moedim equivale ao grego Kairos, mas estes Moedim são os tempos assinalados. E estes tempos assinalados são importantíssimos para compreendermos o tempo determinado de Deus para os acontecimentos proféticos. E isto parece que é só conversa bonita, mas os tempos de Deus têm-se cumprido cabalmente. E é muito importante sabermos aqueles que ainda não se cumpriram e estarmos atentos aos sinais para não sermos apanhados de surpresa. Levítico 23 é um capítulo muito interessante, com muita informação, e fala-nos das festas fixas. E usa este termo Moedim. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas fixas do Senhor, ou seja, as Moedim de Yahweh, que proclamareis. Serão santas convocações, são estas as minhas festas, as minhas Moedim. Então estas festas não foram só dadas com o objetivo de algum tipo de diversão ou apenas para louvar a Deus. Estas festas eram sinais de tempos futuros que iriam ter uma tremenda importância em toda a história do homem. Estas festas, logo o capítulo 23 de Levítico começa com o sábado, e o sábado é se calhar a mais importante. Ela remete-nos para o milénio, já fizemos um vídeo sobre esse tema. O Shabat é tremendamente importante. Depois o Shabat é usado também para contar outros tempos assinalados. O capítulo 23 de Levítico, a seguir ao Shabat, depois mostra quais são as Moedim. Em termos gerais são três festas que depois são subdivididas e acabam por ser 7 tempos assinalados. Temos que fazer uma distinção. As Moedim da primavera, as festas da primavera, já foram cumpridas. Por isso é que o meio cristão está mais aberto a celebrar esse tipo de festas. Na realidade, os evangélicos celebram o que os católicos celebram. Herdaram o Natal e a Páscoa, e a maioria dos evangélicos é isso que celebra, o Natal e a Páscoa. Não importa muito o quão bíblico é, porque não há um grande aprofundamento. Com a viragem, com a aproximação a Israel, com os movimentos messiânicos, nós começamos a entender a importância das festas e começaram-se a retirar festas que não tinham origem bíblica e começaram-se a adicionar festas com origem bíblica. E o que eu concluí foi que as festas da primavera, elas estão cumpridas, mas não são compreendidas na sua totalidade do seu significado.
E as festas do outono não estão cumpridas e muito menos são compreendidas. E por isso precisamos nos debruçar sobre elas. Claro que não entenderemos as festas do outono sem entender as festas da primavera. Que fique claro que eu não estou aqui a defender a celebração dessas festas. Eu acho que só tem a acrescentar ao povo de Deus celebrar estas festas com entendimento. Agora, se for só para imitar judeus, não vale a pena, porque estamos só a fazer por imitação, como eu fazia no princípio. Eu sentia que devia fazer, não entendia bem porquê. Eu tinha até versículos, mas não se tinha feito luz em mim. Agora, se nós celebrarmos com entendimento e conseguirmos fazer a ponte entre o que está no Antigo Testamento e o Novo, e conseguirmos entender os sinais proféticos em cada uma das festas, temos muito benefício em celebrar. Eles mesmos são chamados os tempos assinalados de Deus e foram ordenados por Deus. Só que há aquelas pessoas que consideram que isto faz parte da lei levítica. E quem acredita que as festas faz parte da lei levítica, essa pessoa não vai querer celebrar. Eu acredito que as festas não fazem parte da lei levítica, embora o sacerdócio levítico praticasse determinados atos durante essas festas. Mas neste momento não há templo, neste momento não há sacerdócio levítico e os judeus continuam a celebrar as festas. Aí está a prova como não é necessário haver templo nem sacerdócio levítico. E ainda no Egito foi celebrada a Páscoa sem haver lei de Moisés, sem haver ainda sacerdócio levítico. Por isso as festas começaram antes e continuaram depois do sacerdócio levítico. E se elas não estão cumpridas, que razão há para não serem celebradas? Eu sou a favor de serem celebradas. Agora, se forem para ser celebradas sem entendimento, é melhor nem o fazer. Ou então com uma atitude legalista, agora temos que celebrar. Estas coisas de Deus, tudo o que Deus nos deu, todos estes sinais, são algo para nos alegrarmos, para celebrarmos e não para estabelecer julgos nem na nossa vida, nem na vida dos outros. Assim também o Shabat e muitas coisas que Deus tem mostrado. Isto é para ser grande alegria na nossa vida. Para ser grande alegria porque agora temos entendimento de coisas que não tínhamos entendimento há algumas décadas atrás. Então em Gênesis 1 começa aqui a falar do Yom, do dia. E este Yom, diz em Gênesis 1:5, que a primeira vez, chamou Deus à luz dia, às trevas noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia, o primeiro Yom, o Yom primeiro. Esta tarde e manhã é muito importante nós entendermos que o dia começa com a tarde e depois a manhã, para entendermos depois as festas, como é que elas iniciam, como é que elas se desenrolam, precisamos de entender que primeiro vem a tarde e depois a manhã. E este termo Yom não quer dizer sempre um dia de 24 horas. Aqui em Gênesis 1 não quer dizer um dia de 24 horas. Aqueles criacionistas que acham que sim, não é verdade que Yom quer dizer sempre 24 horas. Aliás, Yom pode querer dizer tempos muito variáveis. E nas profecias nós podemos estudar isso mais profundamente e ver que Yom pode querer dizer muitos dias. O dia do Senhor, por exemplo, podem ser os 1000 anos. Há dias, há semanas de anos. O Yom pode querer dizer um período de tempo indeterminado. Realça aqui só a tarde e a manhã, a importância do início do dia à tarde e depois à manhã. Ou seja, ao pôr do sol começa o dia e termina ao pôr do sol seguinte. Isto é importante, muito importante para compreendermos a morte e a ressurreição de Yeshua e este tempo da duração entre a morte e a ressurreição e ligar isto às festas, especialmente à festa das primícias. Claro que hoje não podemos falar sobre estas coisas, estou só a fazer uma introdução. Algo muito importante que eu aprendi, passado algum tempo de me começar a interessar sobre estas coisas, foi acerca do calendário bíblico. O povo de Israel, quando foi para a Babilónia, alterou os nomes bíblicos, os nomes dos meses. Os meses eram chamados o mês primeiro, o mês segundo, o mês terceiro, e lá na Babilónia eles tomaram nomes babilónicos, até além de serem pagãos, alguns eram idólatras, como Tammuz, por exemplo. O primeiro mês é chamado Nissan, só que esse não é um nome que foi dado biblicamente, o mês de Nissan. A Bíblia chama-lhe esse primeiro mês, é o primeiro mês, mas chama-lhe de Abib. As dos 12, 2. Este mês
que é o termo Hodesh, que quer dizer, Hodesh quer dizer lua nova e quer dizer mês ao mesmo tempo. Já vamos ver porquê. Então Êxodos 12:2 diz: este mês, este Hodesh, vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Está a falar do mês da Páscoa. Portanto, Deus estava a dizer que aquele primeiro mês da Páscoa seria o primeiro mês para eles fazerem a contagem do início do ano. E chama ao termo mês Hodesh, que quer dizer lua nova. Então há aqui uma ligação entre a lua nova e o início do mês. Salmo 104:19 diz: fez a lua para marcar o tempo. E aqui onde diz o tempo diz o Moedim. Fez a lua para marcar os Moedim. O sol conhece a hora do seu ocaso. Não há dúvida que há esta ligação entre as festas, entre os Moedim, os tempos assinalados de Deus, e a lua. Não podemos compreender as festas, os Moedim assinalados de Deus, sem compreender o calendário bíblico. Eu não sei muito, mas sei este pouco que vos estou a passar, que para mim foi uma grande luz para aprender as coisas que tenho aprendido. Então este primeiro mês é chamado Abib. Em Êxodos 3:4 diz: hoje, mês de Abib, está saindo. Abib. E já vamos ver o que é que esta palavra quer dizer. Abib. Não era só o nome de um mês, porque os meses, nesta altura, eram chamados pela sua ordem. Mês primeiro, mês segundo, mês terceiro. Então este Abib é algo especial. E já vamos ver. Deuteronômio 16:1 diz outra vez: guarda o mês de Abib, celebra a festa da Páscoa do Senhor teu Deus, porque o mês de Abib, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Êxodos 23:15 guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Então o que é este Abib? Há uns anos atrás tomei conhecimento de uns judeus chamados caraítas. Com estes judeus caraítas aprendi algumas coisas em relação a este calendário bíblico. Foi através de outros messiânicos que me deram a conhecer e é muito interessante. Estes judeus caraítas, eu não vou desenvolver muito, mas vocês pesquisem sobre eles. Eles dedicam-se só ao estudo das escrituras, da Tanakh, e não usam a lei oral, não usam nada dos escritos rabínicos, somente estudam as escrituras bíblicas. Claro, o Antigo Testamento, eles não são ainda crentes em Yeshua. Mas têm alguns princípios tão interessantes. Além do calendário bíblico, por exemplo, um princípio é que cada judeu caraíta deve estudar ele mesmo as escrituras e interpretar ele mesmo as escrituras. E é considerado idolatria a pessoa que não estuda e somente ouve de outros. Isso é considerado idolatrar outros, porque o judeu caraíta deve ele próprio estudar, e isso é uma obrigação, estudar e tirar as suas conclusões e fazer a sua interpretação. Claro que todos podem ouvir uns dos outros. Isto desenvolve uma grande tolerância entre eles. Eles dizem que esse princípio da tolerância é algo muito desenvolvido entre eles. Outro aspecto que eu achei tão interessante foi a posição da mulher. Como eles se baseiam apenas nas escrituras, eles reconhecem que a mulher tem um papel de liderança na comunidade equivalente ao do homem. E se quiserem depois eu vou deixar aqui um site antigo onde li algumas coisas sobre eles e posso deixar um link. Mas achei muito interessante porque quando nós nos restringimos às escrituras bíblicas, há muita coisa que muda. E as pessoas pensam que aquilo que existe hoje no cristianismo tem só a ver com o cristianismo, mas houve uma tradição paralela às escrituras bíblicas que foi passando, que veio dos fariseus. Havia uma tradição dos fariseus que foi passada. E Paulo e os apóstolos eram homens como nós. As escrituras foram inspiradas, mas tradição que foi passada na instituição das igrejas tinha muito da tradição rabínica. O papel da mulher na igreja foi muito influenciado pela tradição rabínica.
Eu não devia estar a falar sobre este assunto aqui neste vídeo porque não é o assunto. Mas fiquei muito interessada nestes caraítas porque em várias vertentes eles têm ideias muito bíblicas. De onde é que vem este termo então, Abib? Abib é um estado da cevada que é antes da sua maturação, antes dela estar completamente madura, há um estado da cevada que se chama Abib. E que importância é que isto tem no início do ano, nas festas, nos Moedim? Tem uma importância extrema. O início do ano não é contado só pela lua nova, mas por este Abib. E então estes caraítas, quando chega à altura, que é para saber se vai iniciar o novo ano, eles vão observar a cevada. E vão observá-la na lua nova. E se a cevada estiver à Abib, com aqueles estados de maturação exato, então nessa lua nova começa o novo ano, começa o primeiro mês. Se a cevada ainda não estiver com esse estado de Abib, acrescenta-se um 13º mês ao calendário e na próxima lua nova já estará. Claro que este calendário não tem nada a ver, se vocês já ouviram falar do Rosh Hashanah, isso não tem nada a ver com as escrituras bíblicas. O Rosh Hashanah é algo que foi acrescentado. O Rosh Hashanah substituiu-se o Yom Teruah, que é a festa das trombetas. Portanto, o Rosh Hashanah, quando vocês ouvirem, não é o início do ano novo. O início do ano é no mês da Páscoa, o primeiro mês, e começa quando a cevada está à Abib. E isto é tão interessante quando eu falar agora nos vídeos mais para a frente, falar das festas, e quando falar das festas das primícias, tem tudo a ver com este Abib. E eu fiquei tão empolgada quando entendi estas coisas, porque tudo está interligado. Então ainda hoje estes judeus caraítas fazem isso e anunciam depois aos outros que estão interessados, e há muitos messiânicos que seguem, e anunciam se vai iniciar o novo ano ou não, porque isso é muito importante, porque se houver um 13º mês, não vamos celebrar a Páscoa. Se o ano começa ali, então esse é o mês da Páscoa, e então no dia 14 de Abib irá ser morto o cordeiro e começará a semana dos pães ázimos. A observação da cevada é determinante para saber se celebramos a Páscoa ou não. E é este calendário que nós devemos seguir. Porquê é que isto é importante? Porque se eu souber quando é a Páscoa, eu sei quando é o Pentecostes. Se houver um 13º mês, todos os meses vão adiantar um mês e eu já não vou saber quando vou celebrar a festa das trombetas, nem o Sukkot. Tudo vai ser afetado. E então, para que é que me interessa a mim saber se é mais um mês ou menos um mês? Algumas pessoas realmente não interessa, mas quando começamos a perceber da importância dos tempos proféticos de Deus, importa saber quando celebrar, porque quando as festas do outono começarem a desenrolar-se os seus acontecimentos proféticos, é importante saber quando será. Como foi importante saber quando era o dia de Pentecostes. Depois de Yeshua ter ascendido, ele disse: ficai e aguardai pelo dia de Pentecostes. Eles tinham que saber qual era o dia. Eles sabiam naquele dia estavam ali juntos e estavam à espera, porque o Senhor tinha dito. Então, o dia exato, é importante saber o dia exato. Porque se Deus deixou toda esta informação, para alguma coisa será. Não será só para nos entretermos enquanto estamos à espera que Ele venha. Então eu queria despertar em vocês, aqueles que ainda não estão muito interessados nestas questões das festas, que comecem a olhar, não tanto preocupados se vão celebrar, como é que se deve celebrar, mas em entender o significado profético e começarem a entender. E eu vou tentar, em vídeos futuros, fazer tudo muito simples. Já há muita coisa na internet, algumas coisas estão muito complexas para as pessoas que se estão a introduzir ainda no assunto. Portanto, eu vou tentar ser muito simples. E Deus está a mostrar todas estas coisas. Eu creio que é porque é importante que a Igreja, que o Israel de Deus, saiba, esteja alerta, porque o Kairos de Deus se abrevia. Até breve.